Você viu o título? Qual título? Deixa eu ver aqui. Vai, Fernando convidou você para colocar sua empresa nas nuvens. Caraca, é isso mesmo, velho. Vamos colocar, o negócio é digitalização, velho. A gente tem que aproveitar o momento aí Cara, e é engraçado, né, que as pessoas, tipo assim, tem gente que fica sem entender o que é, né, nuvem. Por que que tem esse símbolozinho igual a MyTech, né? Você colocar um símbolozinho na logo, que é uma nuvem, né? Colocar a empresa na nuvem. Uma forma de inovação digital, né? cara, e hoje, falando um pouco de nuvem, o que que acontece? É muito difícil hoje uma empresa, até de forma indireta, não estar presente com algum tipo de sistema em nuvem, sabe? Tá picotando, eu não sei se é o meu, ou o seu, tá dando, Não, tá tranquilo, deve ser o meu, deve estar cortando. tá dando. Não, aqui tá tranquilo. Peraí. Mas o que que acontece, cara, muito hoje, que eu falo que, igual, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma plataforma hoje que depende 100% de nuvem, né? Toda a parte operacional do Instagram hoje, ela roda numa cloud, numa nuvem, né? Seja uma nuvem que o próprio Instagram construiu ou que ela foi para uma nuvem que a gente chama, com empresas como a Amazon, Microsoft, Google disponibilizam para o mercado, sabe? Uhum. E essa crescente da digitalização, de fazer com que aquelas empresas tradicionais se tornem uma empresa mais tecnológica, ela vem ocorrendo já há alguns anos. E hoje, praticamente, é quase impossível uma empresa ter um sucesso, oferecer um bom trabalho, sem ter algum tipo de tecnologia, né? E essa tecnologia, na maior parte das vezes, ela passa por um caminho de cloud, de nuvem, né? Eu estava vendo esses dias um pessoal falando, né, que é tão rápido a velocidade da nuvem que, por exemplo, é como se fosse um trabalhador, ele tivesse que ir lá nos Estados Unidos, resolver um negócio e voltar para trás, e essa informação leva menos de um segundo para poder acontecer, É. né? Então é muito rápido, cara. Mas a gente vai chegar nesse assunto lá. Vamos iniciar aqui a nossa live já contando um pouquinho como surgiu, Lucas, esse interesse pelo empreendedorismo? Como foi o início seu, assim? Cara, eu falo que eu me descobri um empreendedor. Na verdade, eu não me acho um empreendedor, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre gostou do que faz. E isso me levou a empreender, sabe? Então, eu desde pequeno, sempre fui um cara fascinado com tecnologia. Então, cara, eu gosto de inovação, eu sou um cara que percebe que a tecnologia pode mudar o mundo assim, de forma real, né? Então, com situações igual, por exemplo, recentemente do Elon Musk que fez o foguete da ré, né? Vamos colocar assim. Cara, eu fico vibrado com esse tipo de situação, sabe? E quando eu era pequeno, cara, não era diferente. Enquanto meus amigos ficavam fritando lá atrás da bola, e eu gostava muito de futebol, assim, modéstia à parte, eu era bastante habilidoso. E assim, eu realmente curtia uma bola, mas eu tinha um interesse pelo eletrônico muito maior, sabe? Então, minha diversão era computador, minha diversão era jogos, games, e aos poucos eu quis entender um pouco mais como que funcionava nos bastidores, essa parte tecnológica, sabe? E essa curiosidade minha me fez percorrer um caminho de estudo com relação à tecnologia. Eu comecei fazendo manutenção em computador, depois eu queria aprender a desenvolver, então, assim, eu busquei um pouco de conhecimento na parte de desenvolvimento de software, e aí isso foi me levando para querer entender sobre um pouco mais de arquitetura de sistemas, e sempre querendo entender realmente como que eu digitava uma tecla aqui, eu digitava algumas coisas aqui e aparecia aquele resultado na frente do computador. Então, eu conseguia criar uma interação com a máquina, sabe? Eu Uhum. achava aquele negócio coisa de maluco, você interagir com uma caixa. E eu fui aprendendo. Só que chegou num ponto que eu percebi que as empresas me limitavam o conhecimento, sabe? Aham. Eu buscava conhecimento, buscava, e assim, eu ficava a maior parte do tempo bem limitado.
a aprender mais coisas sobre a tecnologia. E, e essa parte que me limitou, vamos dizer assim, né, fez com que eu sempre ficasse buscando inovações. E uma dessas buscas inconstantes aí, constantemente, né, pela inovação, foi aonde que eu encontrei a nuvem. E aí eu vi que é um mar, é um oceano, e, e ainda eu falo que 1% foi É. desbravado, sabe? Até hoje eu acho, tipo assim, mesmo que você já mexe, né, com isso, você ainda fica assim, cara, ainda eu não sabia que poderia fazer isso, Não, né? Eu vi tem isso. que tem muita coisa, tem até IA junto com isso, que ajuda muita coisa nas empresas. Mas, a gente falando nisso, o que te levou, Lucas, a fundar a MyTech, né? A MyTech, né, algumas pessoas já te seguem e já sabem que é uma empresa, né, de tecnologia. Mas o que te levou a fundar a MyTech, né? Qual que foi o ponto de partida? Assim, você, eu vou abrir a MyTech. Cara, sendo muito franco, né? Eu abri porque eu fiquei desempregado, Ah, mas era um desejo que eu já vinha construindo há anos. Eu trabalhava na iniciativa privada, mas eu tinha alguns clientes que eu fazia serviço, eu falo serviço por fora, né? Que era por ah, fora da minha atividade CLT. E aí, esses clientes eram poucos, eram uns 3, 4 clientes só. E esses clientes, eles estavam a gente fala, numa jornada, né, de inovação tecnológica usando a nuvem. E quando eu saí do meu último emprego, que foi a Principal Alimentos, eu já tinha um certo conhecimento em nuvem que me diferenciava dos outros profissionais de mercado, sabe? E eu comecei a ter muita oferta de emprego. Eu saí, mas saí tranquilo. Saí porque eu sabia que eu já era um profissional de mercado, então as empresas começaram a me procurar, mas eu falei, cara, eu acho que não é o momento, eu vou aprofundar meu conhecimento em algumas empresas que estão abrindo portas para mim. E eu comecei a colocar em prática o meu conhecimento que eu já tinha em nuvem, só que de uhum. forma. Eu comecei a vender para essas empresas. E aí, assim, eu comecei a validar durante um ano, foi um ano de validação do meu negócio, sabe? Eu não sabia para que linha eu ia seguir, se eu ia seguir a parte de segurança da tecnologia, que é uma área que eu gosto muito, parte de segurança digital, ou se eu ia para a área de nuvem, ou se eu ia trabalhar com os dois. Então, nesses 6 primeiros meses de fundação da MyTech, foi eu tentando identificar qual produto que eu iria divulgar e vender para o mercado, Uhum. sabe? Então você ficou praticamente um ano seguindo, testando qual lado que você iria colocar a MyTech, né? Que às vezes todo empreendedor, quando ele começa, né, ele coloca uma gama de produtos ali, né? E vai e tenta ir por todos os caminhos. Mas eu, tipo assim, algumas conversas que eu já tive com alguns empreendedores, né? Tanto aqui da cidade, outros estados, eles sempre falam que a gente focar num produto principal e depois finalizar ele, depois ir para o próximo, parece que é melhor do que você tentar abraçar, né, uma quantidade Uhum. inteira. Mas eu não sei se ainda você foi para os dois lados, o lado da segurança e o lado da nuvem, ou só está na É, nuvem eu, por eu, enquanto? eu falo com você o seguinte: eu não sei a fórmula do sucesso para o que ocorreu, mas eu sei a fórmula do fracasso, sabe? A fórmula do fracasso, quando eu comecei, era assim, era eu não trabalhar. Eu acordava 8 horas da manhã, eu tinha um portfólio de produtos muito pequeno na minha mão, e a empresa que me ofertava a oportunidade de poder inserir meu produto, e meu produto, na verdade, é só conhecimento, é só o que eu aprendi de anos de prática. Então, a empresa que me dava oportunidade, seja de nuvem ou de segurança, eu entrava. Então, depois de um ano, eu tentando ver qual que era das duas formas que eu conseguiria, qual dos dois produtos que eu iria seguir, eu percebi que para o tipo de negócio, para o tipo de vida que eu queria, eu precisaria de ter uma empresa mais escalável, sabe? E a parte de segurança, eu não consegui chegar num formato de escala para ele. Então, assim, eu percebi que a escala na segurança era uma escala que
iria ser muito lenta, e iria ser muito difícil. Então eu preferi, vou chamar assim, pelo caminho fácil, mas não foi fácil, que foi o ambiente de nuvem, que esse me dava uma escala muito maior. Mas, assim, eu te falo que no meu primeiro ano, eu comecei com o que eu tinha, sabe? Às vezes a gente fica buscando, Fernando, o melhor cenário para a gente empreender, sabe? A gente busca o melhor escritório, a gente busca as melhores pessoas, a melhor equipe. Tudo tem que estar rodando maravilhosamente bem para a gente ir lá empreender. Mas, na verdade, cara, o que a gente precisa é só de força de vontade, né? Eu não tinha escritório, meu escritório é o Pátio Savassi. Eu acordava todo dia de manhã cedo, ia para o Pátio Savassi. Eu usava o Pátio Savassi ali como escritório, a praça de alimentação. E dali eu usava o Uber para me deslocar para os clientes. Então, eu rodava aqueles clientes ali pelo centro, através de Uber, usando o Pátio Savassi. E, cara, por que eu usava o pátio? Lá eu tinha banheiro, eu tinha internet de graça, então eu não precisava do escritório. Por que eu não precisava do escritório? Porque eu preferi investir meu dinheiro na sustentação da minha família. Então eu precisava sustentar a família com dinheiro, com pouco dinheiro que eu tinha de acerto, e eu foquei em gerar novas receitas através do meu trabalho. Eu realmente comecei do zero, comecei sem nada, nada mesmo. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo que o caminho que eu percorri, cara, é o caminho que eu acho que qualquer empreendedor tem que percorrer, sabe? Nunca esperar o cenário ideal. Comece com o cenário que você tem. O que você tem na mão, você faz. E vai ser uma consequência do seu esforço, sabe? O caminho do empreendedorismo é igual você falou, ele é cheio de altos e baixos, né? Houve algum momento que você falou assim, não, cara, eu vou desistir. Assim, aquele momento, houve algum momento que você falou assim, eu vou desistir? Demais. Cara, eu lembro que o primeiro ano foi o seguinte. Primeiro ano eu tenho esse número, tá? Eu mandei 280 propostas para clientes, 280. E quando eu falo de mandar 280 propostas, é o seguinte: eu tinha uma base de 6 clientes que me rendia uma receita de R$ 1.200 mais ou menos por mês, 1.300 por aí. E desse dinheiro, eu tirava o dinheiro do transporte, da alimentação e tudo, cara. Ou seja, não dava, eu tirava da reserva que eu tinha todo mês. Dessas 280 propostas, eu escutei 280 nãos de empresas que falaram não, não é o momento, não, não é o momento, não, não é o momento. E depois de um ano, cara, que eu tava nessa peleja, eu falei assim, cara, eu vou voltar pro mercado. Não dá. Infelizmente, zerei minha conta bancária, já não tem dinheiro mais. Só que eu tava gostando demais do ritmo de trabalho que eu tava levando. Eu não tava tendo clientes, mas eu tava num ritmo tão forte, tão frenético, que eu sabia que eu tava no caminho certo. E aí, cara, eu lembro que eu assim, era tipo um domingo, orei para Deus, eu sou um cara cristão, cara, e falei assim, ô Deus, na boa, se tiver que eu ser um empreendedor, ter minha empresa e seguir esse caminho, tá ok. Mas se não tiver também, tá ok. Mas, pô, me dá uma dica aí, cara, porque tá difícil. Tá difícil. Eu tô querendo desistir, mas também não tô. E aí, cara, nessa semana, cara, o que que aconteceu? Eu tive uma entrevista lá no Banco Inter. E o Banco Inter, cara, era uma empresa que estava assim, talvez ainda é hoje, mas era a empresa que mais utilizava nuvem, assim, aqui em Minas Gerais. Ela tem aquele aplicativo, aquele meio de pagamento dela, onde que aquele meio de pagamento ele consome muito recurso de nuvem, muito, muito mesmo. E eu já estava, cara, eu estava bichão da nuvem, estava arrebentando mesmo. Então eu estava me tornando uma referência muito forte aqui. E aí o Banco Inter me chamou para trabalhar. E eu falei, cara, e era um salário muito bom. Pra você ter ideia, assim, ó, colocando em números, eu ganhava, tipo, na PIF-PAF lá, R$ 4.500. E aí o Banco Inter ia me pagar, tipo, R$ 7.000. Eu falei, cara, pô, bom demais, eu vou lá, eu saí de um emprego, vou ganhar bem mais do que eu ganhava no outro. Então vou largar esse negócio para lá, não vou empreender, não. Só que aí, cara, ele me chamou e eu senti que eu não deveria ir. Só que eu aceitei. O que eu aceitei, cara, no mesmo dia, sem brincadeira, no mesmo dia, uma empresa que até hoje é cliente nossa, que é a Direcional Engenharia, me ligou. Falou, Lucas, você lembra aquela proposta que você mandou em agosto? Isso era tipo fevereiro.
Falei, lembro, então, a gente vai querer fechar com você aí esse contrato e tal, que não sei o quê. E era tipo assim, para ganhar R$ 800. Só que era meu primeiro cliente, assim, meu primeiro cliente de dedicação de um ano, cara. Eu falei, pronto, velho, a resposta que eu queria tá aí, não é aquela de 7 mil, não. Vou ver o caminho mais difícil mesmo e não tem caminho fácil, não. E eu abracei os R$ 800 ali, que era um contrato mensal que ia ter. Cara, e dali pra frente, velho, foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi 20, foi 40, foi 100, foi 200. Então, assim, hoje, eu vejo que aquele caminho que eu vim trilhando foi o caminho de sucesso, sabe? Mas que eu pensei em desistir foram várias vezes. Até hoje eu penso, às vezes. Às vezes vem uma bucha tão cabulosa, você fala assim, cara, eu vou fechar esse negócio aqui, vou mexer com isso, não. Mas eu acho que é da vida isso, sabe? É, mas, O mas é seguir, isso, foi assim, sabe? seguir em frente foi como que eu posso dizer? Foi uma experiência que moldou você no que você é hoje, né? Seguir em frente. Demais. Cara, seguir em frente, assim, é o que eu falei lá no, atrás, né? Tipo, eu perseverei muito, mas eu nunca corri atrás do dinheiro. Não foi o dinheiro que era o meu motivador, sabe? Era mais assim, cara, eu dou conta de fazer, sabe? Eu vou provar que eu sou realmente. O que eu entrego de coração. Então, assim, quando eu decidi que eu ia fechar o menor contrato do que o maior, eu percebi, cara, que não fazia sentido eu largar todo um trabalho de um ano que eu tava me fazendo bem pra caramba para ir atrás de um dinheiro que ia realmente me deixar mais tranquilo, sabe? Então, esse tipo de situação moldou muito como eu olho hoje. Às vezes a gente passa por momentos muito difíceis na vida aí e, cara, eu coloco, desistir não é opção, sabe? Tipo, então eu tenho isso muito comigo, né? Tem que correr É, atrás. É, apesar de que, assim, cara, às vezes a gente quer desistir mesmo. ah, Eu participei do Legendários, não sei se você já ouviu falar do Legendários. E aham. quando eu tava lá, cara, eu pensava em desistir toda hora, sabe? Mas toda hora mesmo. Eu fui subir aquela montanha lá e eu cheguei a desistir mesmo. Só que toda hora que eu desistia, eu falava, não, cara, pô, vamos lá, velho, vamos na raça aqui. Eu não tenho condições físicas, não, mas eu vou, sabe? Então, eu acho que isso também, para o empreendedor, ele é fundamental, sabe? Saber que vai existir dificuldade, mas que você tem que ter o foco, cara, manter o foco e às vezes também é importante desistir. Mas se você está fazendo o caminho certo, se você está percorrendo, cara, se você está no. Se você não está fazendo nada que está te atrapalhando, siga em frente, cara. Você tem condições de seguir, siga, entendeu? Tem uma pergunta aqui, Lucas, que eu acho que você até respondeu ela, né? Qual foi o ponto de virada na sua carreira que fez você perceber que estava no caminho certo? Foi essa questão aí do Banco Inter, né? E a proposta da direcional. Só que era diferente, né? No caso, você pensou, o Inter era um salário, você ia ter aquele salário, poderia ser que você crescesse lá dentro e aumentasse, mas você ia ter um teto, né? Você não ia passar, você ia ter um teto máximo. Mas a direcional era uma empresa enorme Uhum. que poderia te abrir um leque de clientes. E vendo isso, eu acho que, né, foi um momento ali que eu acho que foi um momento de virada sua. E, e que fez você crescer demais. E partindo por esse ponto, né, vamos partir para o ponto de liderança. Você começou a fazer o seu time, né, porque quando você começou, né, ter mais clientes, né, você teve que contratar mais pessoas. Uhum. Como foi liderar assim essas pessoas assim de inícios? Cara, assim, liderança de equipe é um negócio que o pessoal sempre falou comigo que era algo muito complicado, sabe? Só que assim, cara, eu já eu trabalhei em 8 empresas. Minha vida inteira eu trabalhei em 8 empresas. Eu tive 8 registros na carteira, sabe? E eu tive chefe de tudo quanto é jeito, cara. Tudo quanto é jeito. Eu tive cara que chegava, a primeira coisa que ele fazia no dia era te dar uma humilhada.
E eu tive caras também, velho, que a primeira coisa que eu chegava no dia era te dar um abraço, sabe? O cara que queria caminhar com você. Então, assim, eu tive N situações. E quando um dos motivadores de abrir meu negócio é que eu queria ter liberdade de trabalho, sabe? Eu queria que as pessoas que estivessem fazendo parte do meu time, elas conseguissem enxergar que elas podem ser elas mesmas dentro da empresa, sabe? Ela não precisa fazer um papel, não precisa vestir um personagem, ela não precisa pisar em ninguém. Então, é algo que hoje eu dissemino isso dentro da cultura da empresa. Então, aqui, cara, eu tento, não, apesar de, assim, não tem jeito de você ter uma organização e algo que tenha um sucesso sem ter hierarquia. Existe uma hierarquia dentro da empresa, mas, cara, uma coisa que a gente combate aqui dentro, e eu faço questão de ser. O único ponto que eu coloco aqui é esse: é o ego. Então a gente tenta trabalhar o ego aqui para que todo mundo entenda, cara, que o acesso às pessoas de liderança, de diretoria, de gerência, ele não seja algo impactante, sabe? Então, sim, é algo supernatural. Então, as pessoas que estão no meu time hoje, cara, a gente. Você chegou a participar da construção do nosso escritório na época. Sim. Então, aquele escritório, eu comprei, na época, 2 mesas grandes. E eu fazia questão de sentar nas mesas com todo mundo. Se a pessoa era estagiário, se era não sei o quê, cara, todo mundo está no mesmo nível, está no mesmo barco, entendeu? Então, hoje, a minha equipe, hoje, ela segue essa cultura. É a cultura que eu passo dentro da empresa, sabe? Então, Eu lembro que a galera ia trabalhar, eles tinham muita liberdade de roupa, né, do jeito deles se vestirem também. Eu acho que você trouxe uma cultura assim bem diferente, né, do que as outras empresas que a gente vê leva para esses funcionários. não, isso no ambiente físico, tá? Depois que a gente transicionou para o virtual, cara, o negócio se tornou, tipo assim, eu acho que eu consegui gerar ali, hoje a gente está próximo de 60 pessoas aí, a gente tem ali 60 lucas ali dentro, sabe? Então, assim, são pessoas que têm liberdade de trabalhar como quiserem, mas sem abrir mão da responsabilidade do trabalho, sabe? Então, são pessoas hoje que, cara, conversa de igual para igual com todo mundo, sabe? Sem, realmente, eu já errei na contratação de algumas pessoas, né? Às vezes eu contrato uma pessoa que ela chega com aquela cultura mais agressiva, uma cultura mais impositiva, assim, e, cara, esse cara não consegue ficar no time, porque a gente não permite isso, sabe? Então, o cara que chega aqui, cara, tem que ter a visão que realmente, se a Maitec hoje faturar um contrato de 100 mil, você pode ter certeza que uma parte vai ser repartida com esses funcionários. Hoje, o nosso foco não é o dinheiro, sabe? Nosso foco é a qualidade de vida que a Maitec pode favorecer para cada colaborador que está lá. E é o que hoje, é o que eu brigo hoje para que a gente tenha isso dentro da empresa e não perca de forma alguma, porque à medida que a empresa vai crescendo, a cultura vai se perdendo. Então, e é um negócio que eu não quero que se perca, cara. Então, o ambiente de trabalho. A gente teve aqui, a gente está com realmente próximo, a gente está próximo de 60 pessoas aqui no time, e a gente teve um funcionário que saiu agora, em outubro, mas a gente tinha 2 anos, cara, 2 anos que nenhum colaborador pedia demissão. Então a gente consegue manter um clima, um ambiente de trabalho muito propício para quem está ali. Como se fosse uma grande família mesmo, cara. Então, quando a gente se ferra, cara, quando a gente se lasca, é todo mundo que se lasca. Quando a porrada vem, e eu tento absorver o máximo possível, mas às vezes a porrada não vem em mim, vem num colaborador. E esse cara, ele sente como se fosse dono. Então, a cultura ali de autogerenciamento é muito forte dentro da equipe, sabe? Uhum. Você fez como se fosse, né? Como que eu posso dizer? Eu esqueci o nome da. A Marcel fala tanto nisso, é como se fosse cada pessoa fosse dono de um pedacinho da empresa. Então, eles fazem praticamente o salário deles, né? É bem essa ideia. Então, assim, a cobrança, a pessoa sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, sabe? E se não faz, ela sabe que isso vai bater mais nela do que em mim, no final das contas. Então, ela vai acabar sentindo mais a dor do que o próprio dono, vamos colocar assim. E aí, cara, realmente é uma cultura bem diferente das outras empresas que a gente vê aí.
E eu acho que, assim, eu acho não, tenho certeza. Eu consegui dar o passo inicial para o crescimento da MyTech, sabe? Fundar ali e tal. Mas o sucesso veio da equipe, cara. O sucesso, assim, 95% do sucesso é a equipe e 5% foi eu que comecei lá atrás. Porque hoje, se o Lucas morre e eles mantêm a cultura, a empresa vai continuar voando lindamente, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Agora, se perder a cultura, eu tenho certeza que a empresa vai se tornar mais uma de mercado. E, cara, não é receita para o sucesso da MyTech, pelo menos não é, sabe? Verdade. Ô, Lucas, agora, para a galera que está vendo aí até agora, por causa do título, né, convidou sua empresa para estar nas nuvens. Para aqueles que ainda são novos no assunto, né, você pode explicar de forma simples, né? Claro, E pô. para mim, esse negócio deu um nó na cabeça. O que é tecnologia de nuvem e como ela pode ser transformada para os negócios, né? Transformar o negócio. Claro, cara. Então, tecnologia em nuvem, cara, é o seguinte: todo o sistema hoje, eu falo assim, eu estou falando de sistema, mas tudo que você imaginar, essa conversa que a gente está tendo, é, toda a parte que você opera em algum equipamento, tá? Ele faz algum tipo de processamento em algum lugar, seja no ambiente físico, seja no ambiente local, seja em nuvem. Quando a gente vende para alguma empresa uma tecnologia em nuvem, é basicamente a gente jogar todo esse processamento para um outro lugar e a gente ter só o resultado desse processamento, sabe? Que é o grande objetivo final. Quando empresas contratam sistemas, basicamente o sistema é feito para agilizar algum processo, agilizar algum trabalho e por aí vai. Só que existe, dentro das empresas que ainda não foram para a nuvem, uma necessidade de fazer uma gestão muito forte desses ativos para os sistemas continuarem funcionando, né? Então, e essas empresas elas acabam fazendo um investimento pesado em mão de obra, em segurança física, em segurança lógica. E quando a gente pega e enxerga esses sistemas, a gente consegue simplificar a tecnologia de cada corporação, né? Então ela acaba não tendo a necessidade de ter uma segurança física, de não ter uma segurança lógica tão forte igual ela tem num ambiente físico, né? De não ter, de ter que ficar renovando novos equipamentos o tempo inteiro. E hoje a gente está seguindo um movimento que só a nuvem possibilita, tá? Que é o movimento da IA. Então, esse movimento das empresas começarem a usar a inteligência artificial, né, é um movimento que as empresas hoje só vão conseguir rodar se elas estiverem em nuvem. Tá? E a gente só consegue fazer isso se as empresas já começarem a fazer um movimento de ter uma valorização muito grande pelos seus dados. Né? Porque hoje a nuvem e a inteligência artificial ela só funciona se você realmente faz uma boa gestão dos dados. Então, e é o caminho que a humanidade está seguindo, né? Então, eu participei de um evento agora em Las Vegas, não, Las Vegas não, em Washington, onde que o Brasil, eles estão estimando aí que nos próximos 4 anos, se o Brasil conseguir fazer a aplicação, as empresas começarem a aplicar mais inteligência artificial nos seus negócios, a gente vai ter 4 vezes o valor do PIB que é hoje, só com a mudança de IA. Então, é uma mudança que tende a melhorar a vida das pessoas de forma, assim, talvez jamais vista, sabe? Trazendo muito mais riqueza para o Brasil. Então, é um caminho, e isso só é possível a gente estar vivendo esse boom da IA por causa da nuvem. Eu estava vendo que antes as empresas, tipo assim, elas tinham que investir muito, né, para ter um tanto de servidor, várias coisas para poder armazenar todos os dados ali da empresa, e a nuvem já é uma coisa totalmente diferente disso, né? E o cara, por exemplo, ele tem uma empresa muito grande, ele tinha que investir muita grana para poder ele ter esse sistema na empresa dele. E a nuvem, o cara, ele já consegue, como só pode dizer, como se fosse à medida que ele for usando, É ele vai isso aí. A ideia da nuvem é como se fosse uma conta de água, uma conta de luz. Você é obrigado a pagar a conta de água e a conta de luz. Você é obrigado a ter equipamentos dentro da sua empresa para ter tecnologia.
Só que é o seguinte, você tem a diferença. Você pode fazer um grande aporte milionário dentro da sua empresa, sem a certeza do tamanho que ela vai crescer, porque se me perguntar, Lucas, qual que é o tamanho que a Maitec vai dar daqui 5 anos? Ou então, posso fazer diferente. A Maitec hoje tem 7 anos de vida, tá? Se há 7 anos atrás me perguntasse, Lucas, daqui 5 anos, qual que é o tamanho que você imagina a Maitec? Eu imagino a Maitec faturando, exemplo, tá? R$ 500 mil por mês. Isso daqui 5 anos. Então, passou os 5 anos, só que a Maitec não está faturando 500 mil, está faturando tipo 1 milhão, exemplo. Ela já está faturando 1 milhão. Então, eu fiz uma previsão que eu ultrapassei e muito a previsão. Se naquela época eu tivesse a necessidade de comprar equipamentos para a Maitec faturar R$ 500 mil, eu teria errado e feio, porque ela cresceu muito mais. Então, é muito difícil você prever o crescimento da sua empresa daqui a 5 anos. Você pode fazer estudos e tal, você pode se aproximar, mas você também pode ter variações como Covid, com essa taxa de juros alta que a gente vive. Enfim, você pode ter tantas variações que fazem com que o seu negócio não atinja ou atinja e muito o que você previu. E aí acaba que, se você fizer um investimento errado, você pode comprometer o caixa da sua empresa pelo investimento que você fez, ou então você pode fazer um investimento que não vai suprir o tamanho da sua empresa que ela vai precisar, e você vai acabar perdendo muito tempo. Com a nuvem, a facilidade de você ser elástico, ela é muito grande. Então, você pode crescer muito rápido, você pode suportar um grande crescimento, como também, se você tiver alguma situação financeira baixa, você pode reduzir seu investimento, porque é como se fosse uma conta de água. Se a torneira está muito aberta, você vai pagar muito. Se a torneira está meio aberta, você vai pagar mais ou menos. Agora, se ela está fechada, você não paga nada. Então, os gastos de nuvem, eles são bem similares ao consumo de uma CEMIG, uma Copasa da vida, sabe? Eu acho que um exemplo prático, eu acho que entra nisso aí, Lucas, eu acho que seria os marketplaces, né? Por exemplo, às vezes, por exemplo, eles passam lá na loja deles lá 500 mil pessoas, né, por mês. Aí chega na hora do Black Friday, por exemplo, é 1 milhão de pessoas. Aí, por exemplo, eles tinham que, por exemplo, investir isso antes, né? Investir nisso antes para poder eles ter condições de atender essa 1 milhão de pessoas passando ali no site deles. Agora, com a nuvem, já é bem diferente, né? Não, Eles. é muito, muito diferente. Eu posso dar um case de sucesso que a gente teve há uns 3 anos atrás, que foi o time do Flamengo. Eles procuraram a gente para poder. Eles estavam com problema. A empresa que estava desenvolvendo, o sócio-torcedor do Flamengo, ela procurou a gente porque o time estava chegando nas finais, uma atrás da outra e tal, aquela coisa toda, e a galera ia comprar os ingressos pelo sócio-torcedor e não conseguia comprar ingresso. Toda vez que ia comprar ingresso, o sistema caía. O sistema caía. E o cara falou, cara, eu não sei mais. E eles levaram esse ambiente para a nuvem. Então, ele começou a pagar pela utilização dos acessos. Então, se estava com 10 mil usuários, o ambiente era assim. Se estava com 100 mil usuários, ele, de forma elástica, ele já crescia para 10 mil usuários. E aí ia. Cara, resultado. O sistema não caiu, o sistema ficou de pé o tempo inteiro, e ele continuou potencializando suas vendas de ingresso, de camisa, enfim, de patrocínio e tal. Então, ele conseguiu atender o público com excelência, porque uma vez que você tenta vender e você não consegue, a experiência que fica do outro lado é que não funciona. E para você reverter isso é um negócio muito complicado. Cara, e para você prever que um time vai chegar numa final de campeonato e no dia da final, na semana da final, você vai precisar vender 100 mil ingressos, cara, é algo que quem conseguir também ganha muita grana, mas você não consegue prever. Mas você consegue criar ambientes que se adaptam a ter um usuário e ter 100 mil usuários. Então, isso você consegue fazer só com a nuvem. Sem nuvem, você não consegue fazer. Ô, Lucas, o que você acha que as pessoas têm uma ideia errada de nuvem? Que as pessoas mais falam assim, ideia errada. Você pode esclarecer para a gente assim que se elas estão certas, estão erradas? O pessoal tem muita visão que nuvem é dados. E, de certa forma, é dados. Só que não é só dados. Né? Dados é uma parte da nuvem. Tá? Nuvem ela abrange dados, abrange inteligência artificial,
abrange machine learning, né, aprendizado de máquinas. Então, a nuvem hoje eu acho que é o que possibilita é um crescimento. O crescimento realmente de cada organização passa um pouco pela nuvem. Então, quando eu vejo as pessoas aí, às vezes, com dificuldade de entendimento, porque realmente às vezes se torna muito técnico, né? Acho que é um conceito muito técnico. Até para a gente que é da área da TI, a gente conseguir fazer uma venda para, às vezes, uma alta direção, a gente consegue passar pelo cara da TI, mas vai chegar no dono da empresa, para a gente explicar é algo muito complicado, porque realmente não é algo que é tão popular, porque está muito no back ali, sabe? Mas eu acho que a visão que, quando você pergunta de nuvem para qualquer pessoa, é a pessoa falando, você trabalha com armazenamento em nuvem, né? E armazenamento é um dos pontos, mas é um dos pontos que hoje a Maytec menos vende, que menos apoia, né? É mais essa parte de levar sistemas, operação do dia a dia, enfim, né? Ô, Lucas, tem uma outra pergunta aqui, mas acho que você já respondeu ela, né? Você tem alguma história de sucesso, né, que marcou a carreira da Maytec? Cara, tem muitas. E, cara, a gente tem situações aí que, Explodiu. cara, eu já me senti o super-homem já, sabe? Eu senti, tipo, um cara da Marvel que chegou e salvou, ganhou o dia, sabe? Então, a gente teve uma transportadora aqui em Belo Horizonte, uma das maiores transportadoras aqui de Minas. Eu acho que é a maior. E a gente fazia uma replicação do seu data center. O que é o data center? É onde que processa todos. É a nuvem que ele tinha. Ele tinha uma nuvem que não era a nuvem que a gente cuidava. Eles contrataram a gente para replicar esses dados dessa nuvem, os dados do sistema, tudo da nuvem onde que ele estava, para uma outra nuvem, que era a nuvem da Amazon, que a gente é parceiro. E a gente fez todo o processo de replicação desses dados. Então a gente replicou tudo que o cara tinha lá. Cara, e uma semana antes do Dia das Mães, uma semana antes do Dia das Mães, essa nuvem que esse cara tava, ela foi invadida, pegou um ransomware lá e tal, paralisou o sistema do cara inteiro. Cara, pra você pensar numa empresa de logística, de transporte, né? Se tiver esse garfo aqui, se não tiver no sistema que esse garfo é pro Lucas, no Não, sistema ele vai ficar o garfo lá só no estoque. Eles não têm como controlar isso com papel. Então, a empresa ficou desesperada. Faltava uma semana para o Dia das Mães e aquele tanto. E o pátio lá dos caras estava transbordando de mercadoria. Era muita mercadoria. O cara falou, Lucas, aquela replicação que vocês fizeram para a Amazon, ela tá funcionando? Falei, tá funcionando perfeitamente. Porque é o seguinte, a gente foi invadido, a gente vai precisar ativar todos os servidores na Amazon para agora. Falei, tranquilo, vamos ativar. E assim, cara, era um movimento de dados e de sistema enorme, enorme, assim, era algo monstruoso. E a gente, com próximo aí de 4 horas, a gente voltou todo o sistema do cara rodando na Amazon. E o cara ficou rodando mais 6 meses ali, porque ele não teve coragem de voltar, mas, cara, a gente salvou o Dia das Mães dessa empresa e provavelmente a gente salvou essa empresa, porque se uma empresa não consegue entregar, uma empresa de transporte que não consegue entregar o produto, as empresas que contratam essa empresa de transporte iam ficar furiosas, cara, e consequentemente o negócio poderia tender a não funcionar legal. Então, assim, esse foi um case que a gente viu a importância de como aplicar a tecnologia, né? A importância de você ter essa facilidade de ter os ambientes em nuvem. Agora, imagina só se esse cara tem esse ambiente, o backup, e ele fala assim: pronto, Lucas, eu preciso voltar. Não, beleza, compra os equipamentos aí. Você tem 12 milhões de equipamentos, você compra. Ah, não, os equipamentos estão lá nos Estados Unidos, demora uma semana para chegar. Beleza. E o processo seria esse mesmo: o cara ia ter que comprar máquinas fora, trazer essas máquinas para um local, instalar essas máquinas, configurar essas máquinas, colocar os sistemas. Então, isso ia demorar meses para voltar ao sistema da empresa. A gente conseguiu Mesmo. voltar em 4 horas só porque o ambiente estava replicado na nossa nuvem. Então, hoje a gente faz esse trabalho também de replicar esses sistemas de empresas que estão em loco, né, vamos dizer assim, para a nuvem. Em caso de um desastre, a gente consegue restaurar essa empresa com uma agilidade absurda, sabe? Caramba. Isso aí foi um salvamento dessa empresa.
Falando sobre questão de segurança, eu vi que algumas pessoas têm até medo, né? De, por exemplo, ele tem um negócio físico, ele pega ele assim, fala assim, ó, minhas coisas estão todas aqui. Aí ele vai para a nuvem, que é um negócio que é como se fosse a nuvem. Você atravessa ela, você não consegue pegar, E é isso mesmo. e a galera fica com medo. Fala sobre segurança para a gente. Cara, é muito bom isso aí, né? Porque às vezes você acha, o cara acha que a segurança é muito física, né? Ele quer ver os dados, quer ver o servidor dele lá, aquele servidor que ele comprou, aquela sala de TI dele, que ele gastou 10, 20 milhões, ele quer ver ela lá. Uma vez eu fui vender para um cara lá em Sarzedo. Era uma empresa lá de Sarzedo, que totalmente tradicional, uma empresa que faturava bilhões, assim, gigante. E o dono lá, ele estava junto com o gerente de TI. O gerente de TI, na época, cara, era um cara que estava lá, assim, há 50 anos. Era um dinossauro, mas, assim, totalmente engessado. O cara falou comigo assim, cara, eu não confio, eu não tenho segurança de ter meus dados em nuvem. Se você me convencer a ter esse ambiente em nuvem, você tem que me convencer, você tem que me provar que eu vou ter seguro lá. Eu falei, vai te provar agora, tranquilo. Ele, sério, provo? Você tem gasolina aí? Ele falou, tem. Vamos jogar gasolina nesse computador, tudo botar fogo. Você vai botar fogo, você vai me falar se você vai conseguir voltar esses sistemas todos aí que tem aí. Você vai ter backup, você tem tudo, né? Agora vai lá na nuvem, tenta pôr fogo na nuvem. Aí eu falei desse jeito, falei, cara, a gente está falando aqui de um investimento que você faz aqui, talvez de 2 milhões. Na nuvem, só o data center que eu vou te levar, o investimento lá é mais de bilhão. Então, a segurança que é aplicada lá, você não tem 0,1% da segurança, da eficiência que a nuvem te entrega, sabe? Resumindo, o cara ficou assim, foi um momento descontraído, engraçado. Ele virou cliente nosso depois, né? Mas, cara, é bem isso, sabe? Você não consegue pegar nada na nuvem. Você não consegue. Realmente, você muda um pouco o seu conceito de segurança. Mas a segurança em nuvem, ela tem camadas que, dentro de um ambiente físico, você não consegue ter, né? E camadas de segurança, assim, tanto físicas, quanto lógicas, quanto de conectividade, que realmente até empresas muito ricas aqui no Brasil não conseguiriam ter, sabe? Eu vi você falando de backup, eu acho que é uma das coisas que eu acho que vocês fazem, né? Tipo, uma segurança. Tipo, ele tem ali, ele tem um sistema dele ali na nuvem, né? E ele consegue fazer esse backup para outras, para poder salvar esse sistema dele, caso aconteça alguma coisa, ele tem tudo salvo. É o que você falou, né? Atrás daquela empresa de transporte, acho que você falou Isso, falou isso. com... A gente chama de disaster recovery, né? É porque o backup, só para o backup, né? Aquele backup que a gente está acostumado a fazer, de faz o backup, coloca no HD, no seu HD, vai lá na gaveta e deixa na gaveta. Esse backup, ele só contém informações ali, mas ele não, se você for rodar um sistema, não tem o sistema instalado, não tem o banco de dados instalado, não tem nada configurado. Então, assim, ele é eficiente num último caso. O mais eficiente dali é a gente trabalhar com o que a gente chama de backup também, mas a gente É usa uma... uma outra nomenclatura, que é um ambiente de recuperação de desastre, sabe? Uhum, Ele é mais entendi. eficiente. Mas o backup, ele não é um ponto hoje que a gente descarta. 100% dos ambientes que a gente faz a gestão, eles possuem algum tipo de backup, sabe? Ô, Lucas, a gente está chegando aqui no final das perguntas, mas antes de a gente chegar lá, tem uma aqui, né? Quais são as previsões sobre o futuro da nuvem e seu impacto em empresas diferentes, impacto em empresas de diferentes tamanhos nos próximos anos? Né? Só que eu acho que Oi? antes, tá, quais as previsões sobre o futuro da nuvem e o seu impacto em empresas de diferentes tamanhos nos próximos anos? Só que antes de você responder, eu queria que você falasse, né? Tem algumas pessoas que têm empresas pequenas e empresas grandes aqui no meu canal aqui, né? Eu mexo com construção, então tem gente que tem empresa grande e empresa bem pequena. Uhum. E até quando, por exemplo, o cara assim, de tamanho de empresa, você recomenda para ele já investir no sistema de nuvens? Cara, o seguinte, eu falo que o melhor início para qualquer empresa que começa com qualquer empresa de qualquer tamanho é o seguinte. Quer dizer, vou voltar aqui.
uma empresa que está começando seu negócio, que seu negócio ainda é pequeno, que se considera uma empresa pequena, é a melhor empresa para ir para a nuvem. Porque a nuvem vai suportar essa elasticidade. Você não vai precisar fazer grandes investimentos, né? Os sistemas que a empresa vai contratar, ela não vai precisar de dispor do seu caixa para contratar, ela vai, igual eu falei, vai pagar como se fosse uma conta de água, de luz. Então, assim, para quem tem empresa pequena e tem a necessidade de ter sistemas para gerir, ou então existe a necessidade de criar alguma automação, de aplicar alguma forma de inteligência artificial dentro do seu negócio, cara, essa empresa eu recomendo demais a partir todos as suas todos os seus setores já ir criando a tecnologia já voltada para a nuvem, tá? Empresas grandes, elas têm esse desafio, né, de contrapor o investimento já alocado, que muitas vezes ela já tem um investimento num departamento de tecnologia, numa sala de tecnologia, então ela tem que dispor desse investimento para poder sair, para poder prever isso. Mas hoje eles têm que, essas empresas maiores também têm uma facilidade muito grande com os incentivos que as nuvens elas possibilitam, né? A Amazon mesmo ela paga a migração, ela acaba não cobrando, então ela dá incentivos financeiros para as empresas saírem do ambiente que a gente chama de on-premise, né? Mas o que eu enxergo é que quem está começando já começa do jeito certo. E quem ainda não está no jeito certo, busque empresas como a Mytech, como a Amazon, como o Google, como a Microsoft, que essas empresas elas têm muito incentivo, sabe? E um diferencial do mercado, e respondendo aquela primeira pergunta sua, é que a nuvem veio para transformar os negócios, tá? A gente está vivendo essa era agora da IA, e as empresas que enxergarem dentro dos seus negócios aí a inserção de uma inteligência artificial, elas vão sair na frente, sabe? Elas vão ser mais competitivas, elas vão conseguir se impor mais no mercado e vão criar destaques aí perante os seus concorrentes. Então, eu vejo que empresas que já têm um tamanho, elas têm que ter um olhar mais voltado para a parte de inteligência artificial, que é o que hoje muitas empresas estão saindo na frente. Isso é verdade. Se você não ir, é aquele. Como é que eu posso dizer? É aquela coisa assim que colocar exemplo de duas pessoas. Um cara, ele é dono de um depósito e o outro também é dono de um depósito. Aí, né, esse depósito depois mudou para outro bairro e esse depósito continuou nesse bairro. E esse cara daqui, ele começou a procurar soluções para o depósito dele. Aí, um belo dia, o outro foi no depósito desse cara e falou assim, cara, como é que você cresceu tanto assim? Aí ele volta e fala assim, é porque eu não fiquei no mesmo lugar. É isso Eu, aí. né, é isso que as pessoas têm que fazer. Elas têm que olhar para um todo e ver que as tecnologias, as coisas estão andando para outro lugar. Não é que você vai mudar seus conceitos, né, sua cultura, mas você vai se adaptar em outros locais, que isso não vai transformar demais, né, a empresa de muitas pessoas aí. Lucas, conta para nós aí como é um dia típico de um fundador da Mytech. Cara, é o telefone tocando o tempo inteiro. É, cara, é a gente buscando sempre um diferencial, buscando inovar, né? Igual hoje mesmo, cara, hoje eu tenho uma equipe muito foda, cara. Os caras que estão com a gente lá, meus sócios, as pessoas que trabalham direto com a gente aqui, são pessoas muito, muito, muito qualificadas, sabe? E, cara, a gente busca também fazer diferente para as empresas, sabe? A gente busca gerar inovação para dentro das organizações. E dentro disso, o tempo inteiro hoje eu falo mais com os meus sócios do que com o cliente direto. A gente hoje está numa busca constante assim de se destacar mais no mercado com as nossas excelências, sabe? Com o que a gente faz de melhor para os clientes. Só pensa aqui, tem uma pessoa que fala assim, já quero seu contato. Aí você fala como que ela vai conseguir Não, entrar em me manda contato. aí depois me adiciona lá e me manda no inbox ali, a gente troca uma ideia, a gente, a gente bate um papo. Mas assim, o meu dia hoje é bem isso, sabe? A gente sempre
A gente sempre está fazendo um alinhamento. Cara, e a busca nunca é pelo dinheiro, Fernando. A busca nunca é pelo dinheiro. E o sucesso da Maitec, cara, eu falo com todo mundo, cara, eu não planejei, nunca quis ser milionário, trilionário, bilionário, não é esse o foco, sabe? O foco nosso é levar realmente um diferencial tecnológico para o mercado, né? E eu acho que a gente está conseguindo manter esse foco. E o que vem, cara, é consequência. Consequência de muito trabalho, muito esforço. E, cara, o que me motiva é isso. Cara, essa parte de IA que veio com tudo agora é o que eu, assim, é um motivador que a gente estava precisando na área de tecnologia, que agora, se o mar já estava grande, ele ficou maior, sabe? Uhum. Cara. Lucas, né, para a gente deixar um negócio assim mais legal, né? Qual foi a decisão mais arriscada que você tomou e acabou trazendo grandes recompensas? Falou assim, não, fiz isso aqui com a decisão que você achou que ia arrebentar com a Maitec, mas ela fez ao contrário. Aquele tipo de empreendedor, eu vou baixar meu caixa todo aqui, vou investir tudo nesse negócio aqui. É. Cara, eu sou um cara muito controlado. Financeiramente, assim, eu sou um cara que muito do planejamento. Eu gosto de planejar antes de executar, sabe? Mas eu falo a decisão que a gente que eu tive, talvez, assim, de maior. Eu não vou falar risco, porque eu acho que foi um risco calculado, sabe? Que não ia chegar a quebrar o negócio, mas talvez poderia ser um investimento que não traria o resultado e a gente acabaria nos distanciando dos nossos concorrentes, né? Que foi, por exemplo, quando eu tive a política de começar a contratar mais executivos, caras de mercado, pessoas que já têm experiências no mercado, comecei a pagar salários maiores e até mesmo tirar do meu salário para trazer pessoas. O pessoal acha que, assim, eu tento passar isso, gente, não é mentira. A questão do ego é um negócio que é foda. Durante pelo menos 1 ou 2 anos, o meu salário não era o maior da empresa. Não tinha problema nenhum em ser, sabe? Eu já tive situações aqui na empresa onde que eu pagava um salário tipo de 12, 15 mil para alguém e meu salário era 3.500. E não foi 1 ou 2 vezes isso só, não. Eu já tive situações que meu funcionário ele tinha um carro muito legal e eu estava ali com o meu HB20 feliz da vida. Então, assim, realmente, eu tirei do meu várias vezes para colocar para alguém vir e acreditar no trabalho. E, cara, isso eu enxergo, Fernando, que vem naquele ponto do ego, sabe? Então a gente tem que. Tudo isso eu coloco como risco, porque meu negócio poderia não ter dado certo e, cara, eu investi numa pessoa que não trouxe resultado. Mas a gente percebe quando a pessoa não vai trazer resultado, sabe? Então, com pouco tempo, a gente consegue sacar ali e tal. E, cara, eu fui muito, muito abençoado que a galera que entrou, velho, realmente vestiu a camisa e não foram. Foram poucas contratações aqui para o time que foram erradas, sabe? A maior parte delas deram certo e as que deram muito certo, os caras viraram meu sócio. Então, hoje eu tenho uma equipe aqui foda, foda, mas foda mesmo. Os caras são muito fera. Ô Silvana, eu acho que você tem que mandar mensagem pro Pico, porque eu acho que não vai dar para ele. Não, Manda no direct dele. eu chamo você que amanhã, acabar a live que eu te mando meu telefone. Você salvou aí o dela Salvei, aí, ó. salvei. Lucas, para finalizar, qual é a mensagem que você deixaria para os empreendedores que nos assistem e querem seguir os seus passos? Cara, foque no resultado, não foque no dinheiro, só isso. Foque no resultado. E quando eu falo foco no resultado, é naquilo que você se propôs a fazer, sabe? Então, se você se propôs a construir, exemplo, uma casa, foque no término da casa, que esse é o resultado final, sabe? Não foque em quanto que a casa vai te gerar de valor. Porque uma casa que você constrói e o resultado é incrível, você pode ter certeza que vai bater 10 pessoas naquela porta daquela casa pedindo indicação. Então, eu falo isso, foca no resultado. Top, top demais.
Lucas, a gente já vai encerrar aqui, tá? A gente está com 55 minutos de live, rapidinho passa, né? Passa Parece que rápido. foi muito rápido. Ô, Lucas, deixa para a galera aí como é que eles fazem para entrar em contato com você, para poder, que eu vou deixar essa live salvo, né? Que ainda vai passar muita gente na minha rede social lá. Nessa Não, daqui, beleza. Não, cara, passa quem quiser 15. entrar em contato, você é só pode me chamar no direct aqui, cara. Meu Instagram tá aberto, tem muita coisa da MyTech ali. Na minha bio ali também tem o site da MyTech. Lá tem os contatos também do meu time comercial. Não fala direto comigo, mas se for alguma coisa que eu não conseguir responder ali, a gente engaja também. Mas pode me chamar aqui no direct do Instagram, a gente bate um papo, conversa. Lucas, valeu, muito obrigado por ter participado com a gente aí. Ó, e eu tô esperando você lá naquele Não, evento, viu? não, vamos lá, pô, né? Vamos quebrar tudo aí. Se não der para Poxa, você, pelo menos lá. você Ah, dá uma. vou sim. Vou estar aí presente, sim. Não, top demais, cara. Aí, se puder, se tiver conhecer alguém também que gosta de participar, fazer live, Tá. né? Puder recomendar para trazer para a galera aí, não vai ajudar Não, demais. beleza. Vamos sim, vamos ajudar contribuindo aí. Tá. Valeu, Tá Lucas. Muito bom, obrigado. Fernando? Prazerão, cara. Sucesso aí, tá? Obrigado. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu vou deixar a live salva e vou deixar também lá no podcast, também vai ter o áudio lá. Beleza, galera? Valeu, um abraço aí e até a próxima.